Oi, gente. Hoje eu queria falar de um tema que foi também. Todo dia vem uma inspiração, alguma coisa acontece e aí eu fico com aquilo na cabeça e eu vou refletindo e aí eu vou anotando também. E hoje eu queria falar um pouco sobre a gente nos priorizar. Porque hoje mesmo eu me peguei querendo, me auto-sabotando, né? E isso acho que acontece diariamente em algum momento. E eu já falei aqui que eu tenho uma rotina, né? Eu sempre priorizo atividade física, as minhas coisas que eu tenho que fazer, né? De estudo, trabalho. Hoje é domingo e eu fiquei uma semana aí sem treinar. Então ontem à noite eu decidi que eu ia treinar hoje. Só que eu acordei e eu cochilei e acabei perdendo o horário, mas aí eu levantei e falei, não, vou treinar agora, já que eu acordei atrasada, eu vou treinar, porque é uma prioridade pra mim. E eu tô uma semana sem treinar, né, eu sinto muita falta. E quando eu me percebo que eu tô me auto-sabotando, fugindo da situação, hoje, assim, eu percebi que eu sempre coloco atividades ou outras pessoas como prioridade naquele momento. Eu acabo deixando de lado essas coisas que eu faço que são prioridades para mim, para encaixar, né, alguma atividade ou alguma pessoa. E aí eu já tava pensando em fazer outras coisas, porque a gente tem muitas coisas para fazer durante um dia e a gente acaba se perdendo no fazer. Quando eu comecei a estudar essa questão aí do agora, do ser, né? Ele fala muito isso, que quando a gente fica no automático, a gente se perde no fazer e acaba não sendo, né? Porque quando a gente tá no ser, a gente vai fazer as coisas, não é que a gente vai ficar à toa também, mas as coisas são mais intuitivas e a gente está mais presente. É totalmente diferente. Quando você começa a trabalhar isso, você percebe. Então eu fui treinar e foi ótimo, muito bom. Treinei sozinha e foi muito bom. E eu coloquei música. Normalmente eu tava treinando sem música e agora eu voltei a colocar porque é algo que me dá um ânimo a mais. Já que eu tô treinando num lugar que não é o que eu gostaria, mas é uma prioridade pra mim hoje, é o meu tempo. Então, a gente às vezes tem que fazer escolhas, né, e ponderar aí o que é mais importante no momento. Então, no momento a prioridade é o meu tempo. Então, eu tô treinando num lugar que não é o que eu gosto, não é um lugar bonito, mas é o que eu tenho hoje e que eu consigo treinar normal. E aí eu colocar a música, né? Porque aí a gente tem que colocar também, né? Agregar alguma coisa. Então eu sempre vou. Eu já me arrumo normalmente, né? Eu já sou uma pessoa vaidosa. Claro que eu não me arrumo muito, né? Porque eu tô indo cedinho. Mas eu me arrumo. E aí eu chego lá, tô colocando uma música que eu gosto. E aí dá uma animada. Então, depois que eu voltei, eu me peguei. Não me priorizando novamente. Às vezes eu deixo de tomar café para fazer outras atividades, porque, gente, eu tenho uma autocobrança enorme, que foi algo que foi construído na minha infância e depois, né, claro, né, eu sempre falo aqui que eu não quero me vitimizar e nem colocar culpados. Eu acho que a gente absorve e a gente é moldado no meio que a gente vive, com as pessoas que a gente convive, mas quando a gente começa
a entender que a gente tem um poder de escolha, a gente começa a mudar isso. E hoje, sempre que eu me pego no automático, eu me pergunto, falo, não, a prioridade agora no momento, né, eu treinei e tal, é comer, eu tenho que comer. Eu tô em jejum e hoje eu treinei perna, então eu preciso comer. O que eu tenho que fazer pode esperar, depois eu faço. E tem sido assim, eu tenho me priorizado, antes não tanto. E claro, tem momentos que a gente vai ter também que a gente tem que ponderar aí e abrir mão às vezes um pouquinho para ter outras coisas, para fazer outras coisas, né? Para poder aproveitar, né? Porque às vezes aparece alguma coisa de última hora, né? Então você tem que pensar rápido e escolher. E essa é uma das coisas que, por isso que eu falo que quando a gente começa a simplificar a vida, simplificar o que a gente tem, simplificar a forma que a gente se veste no sentido de ter coisas que a gente gosta e entender quem somos, né? Nossos gostos, o que a gente prioriza na vida. Quando a gente começa a fazer isso, tudo fica muito mais simples e as coisas fluem muito mais fácil. Eu percebo isso. Então, assim, se eu tiver que arrumar em 20 minutos, eu consigo. E antes eu era tão assim, né, com a questão do perfeccionismo, que eu tinha que lavar o cabelo, eu tinha que fazer isso, eu tinha vários. A gente cria rituais, a gente cria coisas que são muito, assim, são muito rígidos, né? Eu era totalmente inflexível em várias áreas da minha vida. E hoje em dia, se a pessoa me chamar, ó, vambora. Vambora. Como eu já filtrei bastante coisa, né, eu digo de objetos, tudo, né, gente? Eu consigo me arrumar e fazer as coisas bem mais rápido que antes. E igual às vezes quando eu saio mesmo, eu até tô filtrando ainda mais algumas coisas que eu sinto que ainda eu posso diminuir, que eu tenho muito. E é engraçado que quando eu me arrumo, eu gosto sempre do mais, não é o mais simples, mas é o que eu já sei que funciona em mim, sabe? Não muita coisa e tudo. Claro que tem dia que a gente quer dar uma inovada, né? Ficar diferente. Mas o básico, sabe? Eu até vi um vídeo, acho que na semana passada, e a pessoa tava falando da fadiga da escolha. Tem até um nome, né, na neurociência, isso, que quando a gente tem muita opção, isso em qualquer coisa, gente, relacionamento, objetos, tudo. Quando a gente tem muita opção, a gente tem essa fadiga mental, acho que chama entropia. Agora eu não vou lembrar o termo, mas acho que é entropia cognitiva. E aí ela tava comentando esse vídeo que eu vi, ela tava falando sobre a questão dos objetos, do guarda-roupa, até da alimentação, que ela tava se alimentando todos os dias iguais, e aí ela montava um cardápio toda semana, ela e o marido, com o que eles gostavam, e aí eles faziam as comidas, né, e para não ter essa fadiga e não ter essa coisa da escolha. Eu acho que tem algumas partes, assim, que às vezes eu vejo alguns vídeos de minimalistas que eu acho que é o excesso, porque eu acho que a gente também tem que usar a criatividade, é algo bom pra gente, não é algo ruim, né? Mas eu concordo que também, por exemplo, quando a pessoa ela não se conhece, ela tem muita coisa, realmente, ela não vai, ela vai entrar numa fadiga mental mesmo, porque é muita coisa mesmo.
E quando a gente começa a diminuir as coisas e a gente às vezes viaja com uma mala de mão, você vê que você consegue fazer muita coisa com poucos objetos. E os objetos que a gente gosta são os que a gente mais usa. Os outros a gente pode até usar, mas a gente vai usar pouquíssimo. Às vezes nem vai usar. Eu mesmo tenho algumas peças que eu tenho que estão com etiqueta, mas são peças de frio. Em BH não faz muito frio. E eu ganhei até um casaco que tá com etiqueta, ainda não consegui usar. Mas é um casaco, gente, que eu esse ano eu vou usar. Quando fizer um frio de 20 graus, der um vento, eu vou usar ele, porque ele é tão lindo. É uma cor que eu amo. Então eu vou usar. Mas eu também não tenho excessos, né? Eu já diminui bastante. Então, até nisso a gente pode colocar essa questão de se priorizar, né? De entender o que a gente quer, de fazer as coisas que a gente gosta, de vestir do jeito que a gente gosta. Isso também é se priorizar. Porque às vezes a gente coloca muita opinião do outro acima do que a gente quer, do que a gente gosta, das nossas escolhas. Eu acho muito legal, assim, eu gosto de pedir opinião das pessoas que eu gosto em relação a algumas coisas, mas a última, né, a decisão final será a minha, né? Eu não coloco isso na mão do outro. Eu gosto, às vezes, porque isso é muito... Eu acho muito legal isso, né? Demonstra que a gente tem um carinho, que a opinião do outro é importante pra gente. Então, eu acho bom, mas a gente tem que aprender a escolher. E se a gente não sabe, buscar conhecer ou se permitir aí durante o dia, né? Pedir uma direção pra Deus, universo, dentro da sua crença, né? E é isso, gente. Até o próximo.